interna, por exemplo, de uma empresa, podem interagir com o sistema de entrada de pedido do seu fornecedor. Observa, quando eu falo aquisição e logística interna, eu estou falando de quê? De compras como atividade secundária, logística interna, atividade primária. Discutimos anteriormente que logística interna está orientado para o fornecedor. É uma atividade primária que está orientada para o fornecedor. O recebimento, né, o gerenciamento desse transporte, o manuseio específico desses recursos quando chegam na organização. Então, são atividades que olham para o fornecedor. Obviamente, o fornecedor ele vai olhar para a sua empresa como um cliente, não é isso? Então, o sistema de pedidos do fornecedor interage com o seu sistema de aquisição e logística interna. Isso significa que existe a possibilidade de análise de elos verticais. Né? Outro exemplo, remessas frequentes de um fornecedor, ou seja, logística externa e vendas, sistemas de pedido, podem reduzir os custos de estoque de uma empresa. Ou seja, olhando pelo lado do cliente, né, nós estamos falando de suprimento e operações. Observa, se você possui remessas frequentes, ou seja, você costuma receber remessas frequentes, você está avaliando o sistema de logística externa do seu fornecedor e vendas desse sistema de pedidos. Obviamente, podem reduzir drasticamente os seus custos de estoque. Ou seja, o cliente, na realidade, ele vai ser beneficiado. Então, é importante que você observe que essas correlações são correlações que induzem o entendimento melhor da possibilidade do uso da cadeia de valor no que o Porter chama de elos verticais, ok? Muito bem, então é um aspecto interessante essa discussão, não é isso? Questão dos elos verticais da cadeia, ok? Muito bem. Outros exemplos, embalagens apropriadas de um fornecedor, ou seja, operações e logística externa, podem reduzir o custo de manuseio, logística interna de uma empresa cliente. Ou seja, na realidade, quando o seu fornecedor ele fornece o seu produto, né, e esse produto tem embalagens adequadas, não é isso? Isso pode facilitar o seu manuseio, o que significa dizer que o seu fornecedor ele tem uma produção ajustada, não é isso? Tem uma distribuição bastante coerente, esse produto ou serviço chega até a sua mão e vai facilitar o manuseio e, obviamente, a sua logística interna, ok? Mais um exemplo de elos verticais, ok? Desculpa. Então, quando consideramos a questão da cadeia de valor, temos que observar a questão da análise dessas atividades. E essas atividades compõem-se em atividades primárias e atividades secundárias. Concluindo, as atividades primárias, elas contribuem diretamente para a produção do bem ou do serviço, considerando as atividades de logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas e serviço ao cliente. Já as atividades secundárias, elas dão apoio às atividades primárias e a si mesmas. Não é isso? E aí nós temos a questão da aquisição, a questão do desenvolvimento tecnológico, a questão da coordenação administrativa e recursos humanos. Essas atividades, chamadas atividades de apoio ao suporte, elas vão ajudar as atividades primárias e a si mesmas. Existe correlação entre atividades secundárias e primárias, entre secundárias e secundárias e entre as próprias atividades primárias. Além disso, existe a possibilidade de elos verticais, que, segundo o autor, ele argumenta que os elos verticais são as correlações entre as atividades de cadeias de valor de organizações que se relacionam. Ok? Muito bem, então a ideia da cadeia de valor ela foi discutida de maneira bastante profunda nessa aula. Ok? Dando continuidade à nossa discussão,
vamos falar de uma outra análise bastante interessante, que é a análise do que nós chamamos de matriz McKinsey, ou matriz de política direcional, ou também chamada de matriz GE. O que significa isso? Vamos avaliar este quadro. Observe o seguinte. Você está analisando uma organização e a sua inserção no mercado. Então, esse gráfico ele demonstra os seguintes vetores. Observe. Você tem o que a gente chama de capacidade competitiva da empresa e a atratividade do setor. Muito bem. Primeiro, ela é chamada de matriz GE porque, na realidade, ela foi aplicada na General Electric. E o nome McKinsey está associado aí à organização, à empresa de consultoria que desenvolveu o modelo. Mas, de certa forma, quando você observa o que nós chamamos do vetor capacidade competitiva da empresa, você está avaliando o quê? Você está avaliando a organização, ou seja, essencialmente os seus recursos e capacidades, de uma maneira bastante objetiva, pontos fortes e pontos fracos, aí já associando o contexto da análise SWOT. Então, observe. Capacidade competitiva da empresa. Quais seriam alguns vetores ou atributos que você poderia avaliar? Variáveis. O tamanho da empresa, não é isso? As formas de crescimento, e os percentuais de crescimento da empresa, participação no mercado, posição, rentabilidade, margens de lucratividade, posicionamento técnico, pontos fortes, pontos fracos, a imagem organizacional, não é isso? Os seus recursos humanos, enfim, tudo isso pode, de certa forma, referenciar-se como o quê? Como capacidade competitiva da empresa. Se a organização ela tem pontos positivos em relação a essas variáveis, isso significa dizer que a organização tem uma capacidade competitiva bastante positiva, ok? Indo então de um nível baixo de capacidade competitiva até um nível alto de capacidade competitiva. Muito bem. A outra relação chama-se atratividade do setor ao mercado. O que significa isso? Significa dizer que a atratividade do mercado está associado ao mercado, ou seja, ao ambiente externo. E aí, você, como gestor, vai avaliar as variáveis externas, macro e microambientais. Não é isso? Então, olha lá. Tamanho do mercado, crescimento do mercado, por exemplo, o preço praticado pelos seus concorrentes, a diversificação e heterogeneidade do mercado, a estrutura competitiva do mercado em termos de clientes, concorrentes, poder de barganha dos clientes e fornecedores, lucratividade da indústria, ou seja, a indústria é lucrativa, você participando, provavelmente você vai oferir lucros, aspectos técnicos, a tecnologia, aspectos sociais, ambientais, legais, aspectos associados, por exemplo, à população, aspectos ligados à cultura. Então, você, na realidade, está avaliando o que nós chamamos de atratividade do mercado. Então, este gráfico representa uma comparação, uma relação entre o que a empresa dispõe, ou seja, a capacidade competitiva da empresa, e como o mercado se comporta em termos positivos ou negativos. Logicamente, a atratividade do mercado alta, com a alta capacidade competitiva da empresa, vai levar a o que nós chamamos de quadrantes mais positivos. E é o que você está vendo dentro dessa análise como os números 1. Então, quando você avalia o número 1 dentro dessa estrutura, desse quadrado, não é isso? Você considera que o número 1 é a possibilidade de uma capacidade competitiva de média para alta, não é isso? E de uma atratividade de mercado de média para alta. É lógico que o ideal seria alta capacidade competitiva com alta atratividade de mercado. Ok?
Você vai observar o número 2 na diagonal do quadrado, significa, né, que você tem um equilíbrio entre a atratividade e a capacidade. E o número 3 significa que você tem baixa capacidade e baixa atratividade. Não é isso? Então, eventualmente, você pode estabelecer essa possibilidade de médio para baixo, de médio para alto, não é isso? E você adequar as suas atribuições à atratividade do mercado. E aí seriam as ideias de você, de certa forma, escolher as suas estratégias. Quando você avalia o quadrante 1, o ideal seria investir, obviamente, e crescer. Então, uma estratégia de investimento e crescimento. O número 2, ou seja, né, as correlações de número 2 representam o equilíbrio e a possibilidade de ganho seletivo, ou seja, a avaliação das circunstâncias. O item número 3, ou seja, o número 3, os quadrantes que se enquadram no número 3, representam essencialmente as possibilidades de se retirar ou colher o que for, né, possível dentro da circunstância para, eventualmente, uma estratégia de redução e até encerramento, eventualmente, de operações. Ok? Então, essa seria a ideia da possibilidade de nós trabalharmos a questão da matriz GE, uma boa ferramenta para análise competitiva. Ok? Muito bem. Então, essa é a nossa matriz GE, ok? Uma ferramenta bastante interessante, né, pessoal? Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho da matriz de participação e crescimento no mercado. Eu até coloquei de uma maneira mais enfática, que é a famosa matriz BCG. E essa costuma também cair muito nos concursos, ok? Muito bem. Então, a matriz de participação e crescimento no mercado, né, inclusive ela é chamada de matriz de portfólio de produtos e serviços, ela foi desenvolvida pelo Boston Consulting Group, ok? Por isso que é famosa a matriz BCG, ok? Vamos dar uma analisada nesse modelo, é um modelo bastante interessante, tá? Aqui você tem a ideia da matriz BCG. Observa, você tem uma avaliação interessante porque você tem a visibilidade de dois vetores, o que nós chamamos de participação de mercado relativo, ou participação relativa de mercado, e taxa de crescimento do mercado. Observa-se, o que você está vendo aí? Participação relativa de mercado. Qual é a ideia? Ou seja, você